Leitura do livro do Desassossego de Fernando Pessoa, Intervalo Doloroso. Como alguém cujos olhos erguidos de um longo de um livro recebam a violência para eles de um mero claro sol natural, se ergo às vezes de mim, os meus olhos de ver-me dói-me, e arde-me fitar a nitidez e a independência de mim, da vida claramente externa, da existência dos outros, da posição e correlação dos movimentos no espaço. Eu tropeço nos sentimentos reais dos outros. O antagonismo dos meus psiquismos com o meu entala-me e entaramela-me. Trava-me, transtorno-me. Os passos. Escorrego e destrambelho-me. Por entre e por sobre o som das suas palavras estranhas, a ser ouvido em mim, o apoio forte e certo dos seus passos no chão atual. Os seus gestos, que existem verdadeiramente, os seus vários e complexos modos de serem outras pessoas que não variantes da minha. Encontro-me então nestas almas em que me precipito às vezes, desamparado e oco, parecendo que morri e vivo, pálida sombra dolorida, que a primeira brisa deitará por terra e o primeiro contato desfará em pó. Eu pergunto então em mim próprio se valerá a pena todo o esforço que pus em me isolar e elevar, se o lento calvário que de mim fiz, para a minha glória crucificada, valerá religiosamente a pena. E ainda que saiba que valeu, pesa-me neste momento o sentimento de que não valeu, de que não valerá nunca. O dinheiro, as crianças, os doidos, nunca se deve invejar a riqueza, senão platonicamente. A riqueza será a liberdade? O dinheiro é belo porque é uma libertação. Querer ir morrer a Pequim e não poder é de coisas que pesam sobre mim, como a ideia de um cataclismo vindouro. Os compradores de coisas inúteis sempre são mais sábios do que os julgam. Compram pequenos sonhos, são crianças no adquirir. Todos os pequenos objetos inúteis, cujo acenar ao saberem que têm dinheiro, os faz comprá-los. Possuem-nos na atitude feliz de uma criança que apanha conchinhas na praia. Imagem que, mais do que nunca, dá toda a felicidade possível. Apanha conchas na praia. Nunca dá duas iguais para a criança. Adormece com as duas mais bonitas na mão. E quando lhes perdem ou tiram, o crime. Roubar-lhes bocados exteriores da alma. Arrancar-lhes pedaços de sonho. Chora como um deus a quem roubassem o universo recém-criado. A mania do absurdo e do paradoxo é a alegria animal dos tristes. Como o homem normal diz disparates por vitalidade e por sangue dá palmadas nas costas de outros. Os incapazes de entusiasmo e de alegria dão cambalhotas na inteligência e, ao seu modo, fazem os gestos da vida. A reductio ad absurdum. Redução ao absurdo. Forma de argumento que procura demonstrar que tal ou qual proposição leva ao absurdo ou à contradição. Essa é uma das minhas bebidas prediletas. Tudo é absurdo. Este empenha a vida em ganhar dinheiro que guarda, e nem tem filhos a quem os deixe de herança, que um céu lhe reserve uma transcendência desse dinheiro. Aquele empenha o esforço em ganhar fama, para depois de morto, e não crê naquela sobrevivência que lhe deu conhecimento da fama. Esse outro gasta-se na procura de coisas de que realmente não gosta. Mais adiante, há um que lê para saber, inutilmente. Outro goza para viver, inutilmente. Eu vou no carro elétrico e estou reparando lentamente, conforme é meu costume, em todos os pormenores das pessoas que vão adiante de mim. Para mim, os pormenores são coisas, vozes, letras. Neste vestido da rapariga que vai na minha frente, decompõe o vestido em um estofo do que se compõe. O trabalho com que o fizeram, pois que eu vejo o vestido e não o estofo, e o bordado leve que orla e a parte que contorna o pescoço separa-se-me entre retróis. Um fio para costura ou bordado de seda, com que se o bordou, e o trabalho que houve de bordar. Imediatamente, como livro primário de economia política, desdobram-se diante de mim as fábricas e os trabalhos, a fábrica onde se fez o tecido, a fábrica onde se fez o retróis, de um tom mais escuro com que se a orla das coisinhas retorcidas, o seu lugar junto com o pescoço,
e vejo as seções das fábricas, as máquinas, os operários, as costureiras, meus olhos virados para dentro penetram nos escritórios. Vejo os gerentes procurar estar sossegados, sigo nos livros a contabilidade de tudo. Mas não é só isso, eu vejo também para além. As vidas domésticas dos que vivem a sua vida social nessas fábricas e nesses escritórios. Todo mundo se me desenrola aos olhos, só porque tenho diante de mim, abaixo de um pescoço moreno, que de outro lado tem não sei que cara, um urlar irregular, regular verde escuro sobre o verde claro de vestido. Toda a vida social jaz aos meus olhos. Para além disso, presinto os amores, as secrécias, a alma de todos quanto trabalharam para que essa mulher que está diante de mim, no elétrico, no ônibus, use em torno do seu pescoço mortal a banalidade sinuosa de um relógio de seda verde escura, fazendo a verde menos escura. Entonteço. Os bancos do ônibus de um entretenecido de palha forte e pequena levam-me a regiões distantes, multiplicam-se-me em indústrias, operários, casas de operários, vidas, realidades, tudo. Da mesma forma que o vestido, penso na composição do banco do elétrico. Eu saio do carro exausto e sonâmbulo. Eu vivi a vida inteira. Cada vez que viajo, viajo imenso. O cansaço que trago comigo de uma viagem de comboio até Cascais é como se fosse o de ter, nesse pouco tempo, percorrido as paisagens de campo e cidade de 4 ou 5 países. Cada casa por que passo, cada chalé, cada casita isolada, caiada de branco e de silêncio. Em cada uma delas, num momento que concebo vivendo, primeiro feliz, depois tediento, cansado depois, e sinto que, tendo-a abandonado, trago comigo uma saudade enorme do tempo em que lá vivi. De modo que todas as minhas viagens são uma colheita, dolorosa e feliz, de grandes alegrias, de tédios enormes, de inúmeras falsas saudades. Depois, ao passar diante das casas de vilas de chalés, vou vivendo em mim todas as vidas das criaturas que ali estão. Eu vivo todas aquelas vidas domésticas ao mesmo tempo. Sou o pai, a mãe, os filhos, os primos, a criada e o primo da criada. Ao mesmo tempo, e tudo junto, pela arte especial que tenho de servir, ou de sentir, ao mesmo tempo várias sensações diversas, de viver ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo por fora vendo-as e por dentro sentindo-as. As vidas de várias criaturas. Eu criei em mim várias personalidades, crio personalidades constantemente. Cada sonho meu é imediatamente, logo ao aparecer sonhado, encarnado numa outra pessoa que passa a sonhá-lo e eu não. Para criar, destruí-me. Tanto me exteriorizei dentro de mim, que dentro de mim não existo, senão exteriormente. Eu sou a cena viva onde passam vários atores representando várias peças. Sonho triangular. No meu sonho no convés, estremeci. É que pela minha alma, do príncipe longínquo, passou um arrepio de presságio. Um silêncio ruidoso e ameaças que invadia como uma brisa livre da atmosfera visível da Saturna. Da saleta. Tudo isso é um brilho excessivo em que entala no luar, sobre o oceano que não embala, já mais estremece. Tornou-se evidente, estou ainda os não ouvi, que há cipestres ao pé do palácio do príncipe. O gládio, que é a espada do primeiro relâmpago, volteou vagamente no além. É cor de relâmpago o luar sobre o mar alto, e tudo isto é ser ruínas, já e passado afastado do meu palácio do príncipe que nunca fui. Com o ruído soturno e aproximando-se do navio entre as águas, a saleta escurece lividamente e não morreu. Não está preso a algures. Eu não sei o que é feito dele, do príncipe. Que gélida coisa desconhecida lhe é o destino agora. A única maneira de ter sensações novas é construir-te uma alma nova. Baldado esforço teu se queres sentir outra coisa sem sentires de outra maneira, e sentires de outra maneira sem mudares de alma, porque as coisas são como nós as sentimos. Ah, quando tempo, sabes tu isto sem o saberes? E o único modo de haver coisas novas, de sentir coisas novas, é haver novidade no senti-las. Muda de alma, como descobre-te o tu. Desde que nascemos até que morremos, mudamos de alma lentamente, como de corpo. Arranja meio de tornar rápida essa mudança.
como com certas doenças ou certas convalescenças, rapidamente o corpo se esmuda. Não descer nunca e fazer conferências para que não julgue que temos opiniões, ou que descemos ao público para falar com ele, se ele quiser que nos leia. De mais e mais, o conferenciador semelha a ator, criatura que o bom artista despreza moço da esquina da arte. Eu descobri que penso sempre e atendo sempre a duas coisas ao mesmo tempo, todo o tempo. Todos, suponho, serão um pouco assim. Há certas impressões tão vagas que só depois, porque nos lembramos delas, sabemos que as tivemos. Dessas impressões, eu creio que se formará uma parte, a parte interna talvez, da dupla atenção de todos os homens. Sucede comigo que tem igual relevo às suas realidades a que atendo. Nisto consiste a minha originalidade. Nisto talvez consiste a minha tragédia e a comédia dela. Eu escrevo atentamente curvado sobre o livro em que faço lançamentos da história inútil de uma firma obscura. E, ao mesmo tempo, o meu pensamento segue com igual atenção a rota de um navio inexistente por paisagens de um Oriente que não há. As duas coisas estão igualmente nítidas, igualmente visíveis perante mim. A folha onde escrevo com cuidado, nas linhas pautadas, os versos da epopeia comercial de um Vasquez e companhia, e o convés onde vejo, com cuidado, um pouco ao lado da pauta alcatroada, dos interstícios das tábuas, as cadeiras longas alinhadas e as pernas saídas dos que sossegam na viagem. Se eu for atropelado por uma bicicleta de criança, essa criança, ou essa bicicleta de criança, torna-se parte da minha história. Intervém a saliência da casa de fumo, por isso só as pernas se veem. Eu avanço a pena para o tinteiro e da porta da casa de fumo, quase mesmo ao pé de onde sinto que estou. Sai o vulto do desconhecido, vira minhas costas e avança para os outros. O seu modo de andar é lento e as ancas não dizem muito, é inglês. Começo um pouco o lançamento, tento ver por que ia enganado. É a débito e não a crédito na conta do marquês. Vejo-o gordo, amável, piadista e no momento o navio desaparece. O mundo é de quem não sente. A condição essencial para se ser um homem prático é a ausência de sensibilidade. A qualidade principal da prática da vida é aquela qualidade que conduz à ação, isto é, a vontade. Ora, há duas coisas que estorvam a ação: a sensibilidade e o pensamento analítico, que não é, afinal, mais do que o pensamento com sensibilidade. Toda a ação é, pela natureza, a projeção da personalidade sobre o mundo externo. E como o mundo externo é uma grande e principal parte do composto por estes humanos, segue que esta projeção da personalidade é essencialmente o atravessarmos-nos no caminho alheio, estorvar, ferir e esmagar os outros, conforme o nosso modo de agir. Para agir, pois, preciso que nos não figuremos com facilidade as personalidades alheias, as suas dores e alegrias. Quem simpatiza para o homem da ação considera o mundo externo como composto exclusivamente de matéria inerte, ou inerte em si mesma, como uma pedra sobre que passa ou que afasta do caminho, ou inerte como um ente humano, que porque não lhe fosse resistir, tanto faz que fosse homem como pedra, pois como a pedra ou se afastou ou se passou por cima, o exemplo máximo do homem prático, porque reúne a extrema concentração da ação com a sua extrema importância. É a do estratégico. Toda a vida é guerra e a batalha é, pois, a síntese da vida. Ora, o estratégico é o homem que joga com as vidas, como o jogador de xadrez com peças do jogo. Que seria do estratégico se pensasse que cada lance do seu jogo põe noite em 1000 lares e mágoa em 3000 corações? Que seria do mundo se fôssemos humanos? Se o homem sentisse deveras, não haveria civilização. A arte serve da fuga para a sensibilidade que a ação teve que esquecer. A arte é a gata borralheira que ficou em casa porque teve que ser. Todo homem de ação é essencialmente animado e otimista, porque quem não sente é feliz. Conhece-se um homem de ação por nunca estar mal disposto. Quem trabalha, embora esteja mal disposto, é um subsidiário da ação. Pode ser na vida, na grande generalidade da vida,
um guarda-livros, como eu sou, na particularidade dela, o que não pode ser é um regente de coisas ou de homens. A regência pertence à insensibilidade. Governa quem é alegre, porque para ser triste é preciso sentir. O patrão Vasques fez hoje um negócio em que me arruinou um indivíduo doente e a família. Enquanto fez o negócio, esqueceu por completo que esse indivíduo existia, exceto por parte contrária comercial. Feito o negócio, veio-lhe a sensibilidade. Só depois, é claro, pois se viesse antes, o negócio nunca se faria. Eu tenho pena do tipo, disse-me ele. Vai ficar na miséria. Depois, acendendo um charuto, acrescentou. Em todo caso, se ele precisar qualquer coisa de mim, entendendo-se qualquer esmola, eu não esqueço que lhe devo um bom negócio e umas dezenas de contos. O patrão Vasques não é um bandido, é um homem de ação. O que perdeu o lance desse jogo pode, de fato, pois o patrão Vasques é um homem generoso, contar com a esmola dele no futuro. Como o patrão Vasques são todos os homens de ação, chefes industriais e comerciais, políticos, homens de guerra, idealistas, religiosos e sociais, grandes poetas e grandes artistas, mulheres formosas, crianças que fazem o que querem. Mandam quem não sente, vence quem pensa, só o que precisa para vencer. O resto, que é a vaga humanidade geral, amorfa, sensível, imaginativa e frágil, é não mais do que o pano de fundo contra o qual se destacam essas figuras da cena, até que a peça dos fantoches acabe, o fundo chato de quadros sobre o qual se erguem as peças de xadrez, até que as guarde o grande jogador que, iludindo a reportagem com a dupla personalidade, joga, entretendo-se sempre contra a si mesmo. A fé é um instinto da ação. O meu hábito vital de descrença em tudo, especialmente no instintivo e a minha atitude natural de insinceridade, são a negação de obstáculos a que eu faça isto constantemente. No futuro, o que acontece é que faço dos outros o meu sonho, dobrando-me as opiniões deles para expandindo-as pelo meu raciocínio e minha intuição a tornar minhas, e eu, não tendo opinião, posso ter as deles como quaisquer outras, para as dobrar ao meu gosto, a fazer das suas personalidades coisas aparentadas como os meus sonhos. De tal modo, anteponho o sonho à vida que consigo. No trato verbal, outro não tenho, continuar sonhando e persistir através das opiniões alheias e dos sentimentos dos outros, na linha fluida da minha individualidade amorfa. Cada outro é um canal ou uma calha por onde a água do mar socorre a gosto deles, marcando com as cintilações da água ao sol o curso curvo de sua orientação mais realmente do que a secura deles o poderia fazer, parecendo às vezes a minha análise rápida parasitar os outros na realidade do que acontece, é o que obrigo a ser parasitas da minha posterior emoção. Habita o meu viver as cascas das suas individualidades. Eu decalco as suas passadas em argila no meu espírito e assim mais do que eles, tornando-me sempre dentro da minha consciência, eu tenho dado os seus passos e andado nos seus caminhos. Em geral, pelo hábito que tenho de, desdobrando-me, seguir ao mesmo tempo duas diversas operações mentais, eu, ao passo que me vou adaptando em excesso e lucidez ao sentir deles, vou analisando em mim o desconhecido estado da alma deles, a análise puramente objetiva do que eles são e pensam. Assim, entre sonhos e sem largar o meu devaneio ininterrupto, eu vou, só vivendo-lhes a essência requintada de suas emoções, às vezes mortas, mas compreendendo e classificando as lógicas interconexas das várias forças do seu espírito que jaziam, às vezes, no estado simples da sua alma. E no meio disso tudo, a sua fisionomia, o seu traje, os seus gestos não me escapam. Eu vivo ao mesmo tempo os seus sonhos, a alma do instinto e o corpo e a atitude deles, numa grande dispersão unificada. Ubiquito-me. Faço presente em toda parte. Neles, e eu crio e sou. A cada momento da conversa, uma multidão de seres conscientes e inconscientes, analisados e analíticos, que se reúnem em leque aberto. Pertenço a uma geração que herdou a descrença da fé cristã e que criou em si uma descrença em todas as outras fés. Os nossos pais tinham ainda um impulso credor
que transferiam do cristianismo para as outras formas de ilusão. Uns eram entusiastas da igualdade social, outros eram enamorados só da beleza, outros tinham a fé na ciência e nos seus proveitos, e havia outros que, mais cristãos ainda, iam buscar os orientes e ocidentes outras formas religiosas, como que entretivessem a consciência sem elas oca de meramente viver. Tudo isso só nós perdemos, de todas as consolações nascemos órfãos. Cada civilização segue a sua linha íntima de uma religião que a representa. Passar para as outras religiões é perder essa, e por fim perdê-las a todas. Nós perdemos essa, e as outras também. Ficamos, pois, cada um entregue a si próprio na desolação de se sentir viver. Um barco parece ser um objeto cujo fim é navegar, mas o seu fim não é navegar se não chegar a um porto. Nós encontramos-nos navegando sem ideia do porto a que nos deveríamos acolher. Reproduzimos assim, na espécie dolorosa, a fórmula aventureira dos argonautas. Navegar é preciso, viver não é preciso. Sem ilusões, vivemos apenas do sonho, que é a ilusão de quem não pode ter ilusões. Vivendo de nós próprios, diminuímos-nos, porque o homem completo é o homem que se ignora. Sem fé, não temos esperança, e sem esperança não temos propriamente vida. Não tendo uma ideia de futuro, também não temos uma ideia de hoje, porque o hoje, para o homem de ação, não é senão um prólogo do futuro. A energia para lutar nasceu morta conosco, porque nós nascemos sem o entusiasmo da luta. Uns de nós estagnaram na conquista alvar do cotidiano, reles e baixos, buscando o pão de cada dia, e querendo obtê-lo sem o trabalho sentido, sem a consciência do esforço, sem a nobreza do conseguimento. Outros, de melhor estirpe, abstivemo-nos da coisa pública, nada querendo e nada desejando, e tentando levar até o calvário do esquecimento a cruz de simplesmente existirmos, impossível esforço em que não tem, como o portador da cruz, uma origem divina da consciência. Outros entregaram-se atarefados por fora da alma ao culto da confusão e do ruído, julgando viver quando se ouviam, crendo amar quando choravam ou chocavam contra as esterilidades do amor. Viver doía-nos como sabíamos que estávamos vivos, morrer não nos aterrava porque tínhamos perdido a noção normal da morte. Mas outros, raça do fim, limite espiritual da hora morta, nem tiveram a coragem da negação e do asilo em si próprios. Os que vieram foi a negação, em descontentamento, em desconsolo, mas vivemo-lo de dentro, sem gestos, fechados sempre pelo menos no gênero da vida, entre as quatro paredes do quarto, os quatro muros de não saber agir.